Existem Rapaz, métricas para prever o teto de algum jogador? antes que a gente traz aqui o Luiz e o Lucas. Bom, eu tenho algumas. A principal, eu acho que é a questão física, tanto a capacidade atlética quanto a composição física de um jogador. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Vou ter que explicar o que é rapidamente, mas, por exemplo, um jogador ectomorfo. Ectomorfo é aquele jogador braços finos, pernas finas, enfim. Se ele produz, geralmente aos 19, 20 anos, ele é um cara que está muito distante de estar fisicamente pronto, por exemplo. Então, se ele consegue produzir só com skill, com fundamento, aí você projeta que ele tem um teto muito alto, porque ele vai evoluir muito fisicamente. Então, as minhas questões assim, de projeção de teto são muito baseadas na questão física, né? O quanto que ele já tem os fundamentos e a questão técnica pronta, que o amadurecimento físico dele vai impulsionar para que ele, enfim, atinja um nível que um outro cara que tem a mesma idade dele já tem uma capacidade física pronta para jogar, está produzindo igual. Não sei se deu para entender. É a margem de evolução que o físico, que o amadurecimento físico vai impulsionar ele. Então, eu vejo isso muito como medidor de teto e para esse draft, por exemplo, o Evan Mobley é um cara que me chama muita atenção nesse aspecto. Tem a questão física, como o Lucas disse. Para começar, acho que é bom dizer que não existe receita, fórmula mágica para no 2K que você consegue calcular o teto. Tem vários jogadores que não preenchem, você não acha que tem um teto tão grande e acabam tendo, até porque a evolução do basquete é muito grande, né? Uma coisa que eu gosto de pensar é que o Curry jogando que ele joga hoje, se fosse numa época passada em que não tivesse essa revolução dos 3 pontos, por exemplo, ele não seria tão bom e o teto dele seria inferior. Então, primeiro, tem que saber que existe uma variação muito grande no que pode acontecer. Mas tem a questão física, e eu acho que é importante ver skills que dificilmente você desenvolve quando você é mais velho, e você já tem, o que te dá uma fundação boa. Por exemplo, ninguém cresce 20 centímetros depois dos 18 anos, ninguém ganha envergadura, mas outras coisas, por exemplo, playmaking. Dificilmente um jogador que não já alguém muito inteligente vai conseguir virar um playmaker primário na NBA. Ball handling. Dificilmente um jogador vai de um nível muito baixo para um nível muito alto, ao ponto de ser um principal ball handler de um time. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho interessante de olhar. E os skills mais fáceis de evoluir, por exemplo, o timing para dar toco, o pivô, esse tipo de coisa, que é, entre aspas, fácil, existe muito histórico de evolução. Mesmo que o jogador não tenha, você pode confiar que vai ser desenvolvido. Tem um mito que o pessoal repete bastante do draft, é que arremesso você desenvolve. Ah, não, arremesso desenvolve. E a gente vê aí uma série de jogadores que não desenvolve, que passa a carreira inteira esperando. Só falta o arremesso. Quando ele tiver o arremesso, vai abrir todas as linhas de infiltração, mas o arremesso não vem. E às vezes é um jogador que é totalmente nulo. Se, por exemplo, um jogador tem um arremesso de lance livre bom, daí até tudo bem, mas se o jogador arremessa 50% de lance livre, a mecânica é péssima, e ele acerta uma bola de 3 a cada 10 jogos, muito dificilmente ele vai evoluir. E daí usam sempre os mesmos exemplos também para dizer que vai acontecer, né? Brook Lopes, Kawhi, e daí fica nisso. Quem? Jaylen Brown, né, que era um péssimo arremessador no college. Eles acham que todo prospecto que arremessa mal no college, só trabalhar esse arremesso aí que na NBA vai dar certo. Não é assim também, né? Teve o Chandler Parsons, você lembra do Chandler Parsons? Chandler Parsons, ele termina a universidade chutando 50% de lance livre e termina sendo, por 2 temporadas ali, 40% para 3 pontos. Mas assim, eu tenho que ficar, se você me perguntar, tá, Ricardo, e aí, quem é o outro exemplo de um cara que chutou 50% de lance livre na faculdade que chutou 40% de 3 pontos depois de 5 anos? Eu não consigo dizer outro. Assim, com esses, numericamente, com essas marcas, é muito difícil, não existe. Aí também porque passa por outras coisas, né? Passa pelo intangível do jogador, é por isso que os caras fazem tanta pesquisa sobre o jogador. O cara quer treinar de fato, o cara gosta de basquete mesmo, ele se incomoda em perder, ou ele é o cara acomodado e tal, né?
se eu der um pouco de visibilidade para ele, ele vai se deslumbrar ou ele vai se trancar no ginásio e para ele vai continuar a vida com o mesmo jeito, né? É por isso que a gente tem tanta pesquisa sobre isso. Nesse momento, os times estão pesquisando muito mais sobre isso, quem são esses caras, do que propriamente tecnicamente eles. Porque tecnicamente, esses caras são vistos desde 12, 13, 14 anos. Então, né, eles sabem. Existe um mito, né, que é o cara faz um jogo bom no Combine e todo mundo cai de amores por ele. Não. Todo mundo já está com alguma suspeita sobre o cara, né, querendo ver ele apresentar em um cenário um pouco mais parecido com a NBA. Ele faz lá 2, 3 jogos no Combine, vai muito bem e você abre o olho. Mas assim, o cara sair do nada para tudo, não existe, né? Assim, esses caras, nesse mundo que a gente vive hoje, a gente não está vivendo nos anos 60, que tinha draft regional na NBA, né, que era uma coisa totalmente diferente, que não existia globalização de informação. Hoje em dia, esses caras são... Você vai perguntar até pro Tommy Shepard, do Wizard, você vai perguntar para ele quem é Cade Cunningham com 14 anos, ele vai te falar como ele é com 14 anos. Que é assim que funciona.